Olá, amigos do mercado de seguros. Eu sou a Thaís Rucco, jornalista do setor há mais de 20 anos, apresentadora do InsurTalks Cast, que vem conversar com empresas que estão inovando no mercado de seguros. E estamos hoje com o Tchuli Ribeiro, que é gerente de segurança da informação da FF Seguros, que é parte do grupo Fairfax Financial Holdings, com sede no Canadá e presença global há mais de 35 anos, que desde 2010 atua no Brasil, soluções completas em seguros e resseguros, com foco também em inovação, assim como nós, tecnologia e valores humanos. Como vai, Tchuli? Um prazer estar com você. Quer deixar algum recado inicial para quem está nos ouvindo? Um prazer é meu, muito obrigado pelo convite, muito bom estar aqui com vocês. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre prevenção e proteção de dados. A digitalização avança a passos largos, né? E a cada avanço sempre surgem novos desafios. O risco cibernético e as ameaças digitais evoluem constantemente, novas táticas impulsionadas por inteligência artificial, redes criminosas sofisticadas, colocando em risco a confiança, o crescimento e a segurança do ecossistema digital. Minha primeira pergunta é a seguinte: quando nós falamos de segurança da informação, a FF é referência nesse assunto, com diversos processos, treinamentos recorrentes para os colaboradores. Por que a segurança de dados está totalmente alinhada com o propósito de proteção da FF Seguros? Bom, antes a segurança, sim, ela deveria ser prioridade e estar alinhada com o propósito não só da FF, mas de todas as instituições, né? Mas para a gente aqui, realmente é uma parte essencial do compromisso que a gente tem é, com os dados, né, dos nossos colaboradores, dos nossos parceiros e dos nossos clientes. Então, a gente fala que os dados são o novo petróleo, né? Então, realmente tem muito valor. Então, é uma coisa que é vital e faz parte da essência da Fairfax, né? Então, a gente tem realmente aqui uma cultura de segurança integrada ao negócio, então é muito difícil fazer essa integração, então faz parte do negócio. Então, a gente tem processos bem definidos, a gente tem treinamento constante, a gente tem um processo de governança muito forte e não dá essas garantias, essa tranquilidade de conformidade com a LGPD, a SUSEP e os padrões que o nosso setor exige, né? Ainda mais um mercado aí de seguro, né? Tem que ter a Sim. segurança. Uhum. E você e a sua área, né, têm trabalhado em ações de conscientização sobre a segurança da informação e privacidade. E uma delas recente foi o esclarecimento sobre boas práticas no uso de senhas. Quais dicas você poderia nos passar sobre esse tema? As dicas que você passou nesse treinamento? Nossa, um monte, a gente precisava de um tempo aqui só É. para isso. Mas, senha, eu acho que foi um assunto, muito importante, é um assunto muito importante e vai continuar sendo um assunto muito importante ainda, né. Então, é uma das principais linhas de defesa ali que a gente tem, porque a gente precisa de senha para tudo, né. Então, só trazendo um pouquinho de números aqui, talvez para Ah, ficar mais fácil, né. Então, segundo o Data Breach Report da Verizon, 80% das violações de segurança, isso falando do ano de 2024, né, elas aconteceram envolvendo credenciais fracas ou reutilizadas. Ainda segundo o estudo, 64% das pessoas admitem reutilizar senhas em várias contas. Então, se você falar que já usou ou ainda sim. usa, não será surpresa, assim como eu também já fiz, né. Então, e agora um número que pode melhorar, que é onde a gente trabalha, que 30% dos usuários usam a autenticação multifator, o que é muito pouco contra as violações e os riscos que a gente tem, né? Então, de dica, então, que é básica, que a gente pode fazer não só na instituição, mas na nossa casa também. Então, a primeira coisa que a gente acabou de falar, vamos evitar reutilizar a mesma senha em diferentes serviços. Então, é difícil, é complicado, mas se eu tiver 30 sistemas, 30 portais, eu preciso usar 30 senhas diferentes. Então, Como faz? a gente tem um É, mitigador, né? Então, a gente tem um gerenciador, um cofre de senhas, que tá. você armazena todas as suas senhas. Então, você tem uma senha mestre, uma senha, e essa precisa ser realmente Decorar. é, bastante complexa,
mas garante que todas as outras, eu falei 30 aqui, mas todas as demais senhas suas elas estejam seguras, né? E até mesmo esse gerenciador, ele pode fazer o login para você, então você não precisa se preocupar, dá para fazer o backup dele, e aí, obviamente, você só não pode perder a senha desse gerenciador, né? Muito, É, é, né? Exatamente, sim. Se você é uma puta, não tem gerenciador, o que eu faço? Usa senha combinação longa. Então precisa ter complexidade, precisa ter letra maiúscula, minúscula, precisa ter número, precisa ter símbolo, então eu tenho que dificultar. Faça de uma forma melhor para você, mas dificulte. Compartilhamento. Ah, vou compartilhar com a minha mãe, com o meu companheiro, com os meus filhos. Puxa, muito cuidado. Então, muito cuidado com o que você colega de compartilha. trabalho, então, Colega de trabalho nunca, nunca. Esse é errado, completamente. Nunca compartilhe com seu colega de trabalho. As senhas são pessoais e transferíveis, cada um deve ter a sua no ambiente de trabalho. E aqui uma simples, né? E a outra também parte do número ali que eu falei dos 30%. Sempre que possível, a gente ativa o multifator. Então, assim, pode ser um aplicativo no seu celular, pode ser um SMS. O SMS não é muito recomendado, mas se te faltar alguma coisa, se for a única opção, é melhor ter ele do que não ter nada. Pode ser o seu e-mail, mas sempre que possível, ative o multifator. Então, acho que essas são as aquele do dicas Google, né? básicas. Isso, do Google, da Microsoft, tem vários e são excelentes. Tá, muito bem. E como que acontece o roubo de senha, né? Que nas empresas tem crescido esse risco. Quais são os impactos? Olha, eu acho que crescido talvez não. É, talvez os cybercriminosos eles tenham mais acesso agora. Então, as tentativas elas continuam, mas a exposição eu acho que é maior, né? Então, o que que a gente tem que, como é que acontece? Phishing, poxa, phishing pode ser, né, o e-mail ou um site falso que tenta enganar você, enganar o usuário para você colocar ali suas informações. Então, o phishing é um vetor bastante, é assim que acontece o roubo de senhas. A gente tem duas técnicas aqui que são ataques de força bruta ou password spray, que são tentativas automatizadas de adivinhação. Então, pega o seu usuário ali ou tenta adivinhar o seu usuário e N combinações de senha. Muito, muito, muito difícil, mas também acontece. Esse outro aqui é uma outra coisa que é mais comum para casa, né? Então, se você tem em casa pessoas que utilizam os computadores para jogar, ou mesmo assim, deixa eu instalar aqui alguma coisa no meu browser para facilitar a minha vida. Então tem que tomar muito cuidado da onde você instala, se são de fontes oficiais, porque esses plugins, aplicativos, eles podem ser malwares, que a única função deles é roubar senha. Então eles roubam tudo. Assim, se você salva a senha no seu browser também, é bom você rever como está lá o seu browser, que é muito perigoso. Então são roubadas de lá também. E talvez acho que o maior, o que. Saudade de deixar já a senha salva que você Isso, disse. é muito bom, é muito útil, mas você tem que tomar cuidado. Então, assim, garanta que você tem o anti-malware instalado no seu computador. E o anti-malware ter uma proteção de browser. Então, é essencial se você salva suas senhas no seu browser. E acho que o maior aqui canal de senhas aqui de exposição são os dados roubados de vazamento. Então a gente tem aqui não só de empresas privadas aqui, mas de órgãos públicos também que tiveram vazamentos gigantes, massivos, e esses dados eles são vendidos na internet. Então na internet que a gente acessa aqui dia a dia comum, na internet de superfície, é um pouco mais difícil, mas na Deep Dark Web tem muitos fóruns que vendem, que comercializam esses dados. Então é um mercado muito, muito lucrativo e muito interessante, né? E de impacto a gente pode ter tudo, né? Até acesso indevido, só estou curioso, alguém que está aprendendo, mas não é isso que a gente vê. Então a gente tem, exatamente, a gente tem bastante fraude financeira, a gente tem bastante interrupção de serviço crítico, inclusive, se eu pudesse citar um exemplo aqui, Sim. ontem, uma cidade do interior de São Paulo, ela teve os seus sistemas, a prefeitura teve os seus sistemas invadidos e que afetou o serviço de emergência do SAMU. Então não era possível fazer atendimento para as pessoas. Então é uma coisa, né, não tem mais se houve em algum momento esse pudor, mas há interrupção de serviços muito crítico para nós cidadãos, né? Que pecado, né? Uhum. Tá certo. E assim, você falou de senhas, criar senhas fortes, né? Você até explicou um pouco de colocar maiúscula, minúscula, caracteres. Você tem algumas dicas de como criar essa senha, do que
pode ser pensado na hora de criar, até para Sim, memorizar? sim. Acho que a primeira coisa é a gente evitar coisas óbvias, né? Vou colocar o meu nome, Tchuli. A primeira coisa que a pessoa vai tentar, né? Tchuli 1, 2, 3, 4, 5. Poxa, não é, né? Então, eu vou colocar aqui minha senha, FF Seguros. Então, são coisas muito fáceis e comuns. Então, a gente tem que evitar nomes, evitar coisas fáceis, evitar obviedade. A complexidade que eu citei, então, sempre, vamos combinar. Letra maiúscula, minúscula, número, símbolo e, no mínimo, 12 caracteres. Fica um pouquinho mais difícil no caso de password spray e força bruta de adivinhar. Se eu não me engano, são 8 caracteres simples. Eles são descobertos nesses ataques de forma instantânea. Então, é instantânea. O cara pôs ali, já descobriu na hora. Então, por isso a gente precisa da complexidade e um pouquinho maior. Se a complexidade for possível, o que a gente sugere? Usa uma frase. Eu separei uma frase aqui de exemplo, mas aqui. Minha casa tem 3 janelas, @2025. É uma coisa teoricamente fácil de lembrar. Rapidamente, Exatamente. Mas, pô, digitar difícil, mas para descobrir também é quase impossível de um atacante descobrir. E aí, nessa sua frase, minha casa tem 3 janelas, @2025, veja. Então, minha casa tem, você pode usar, combinar letras, deve, na verdade, combinar letras maiúsculas e minúsculas. 3, use o numeral 3, janelas, maiúsculo e minúsculo, arroba, já é o símbolo, 2025 é mais numeral, né? Então, e a última dica aqui, que essa também é bastante aqui importante, assim, alternar as suas senhas. Então, putz, eu tenho a senha há 10 anos. Assim. Por as críticos, a sugestão seria, pelo menos, se você está no seu ambiente aqui de casa pessoal, 90 dias. No ambiente corporativo, 60 dias, eu acho que seria muito razoável, assim, para a gente trocar. Então, entre 60 e 90 dias críticos, senhas bancárias, né, financeiras, de dados de saúde, né, hospitais e clínicas, essa é a sugestão. Caramba, e uma senha para cada lugar diferente, com frases longas, sem salvar. Você tem que É o que mais acontece, na verdade, né? Então, por isso que eles estão, os fabricantes, né, estão desenvolvendo soluções para facilitar. Então, talvez você não precise digitar a sua senha toda hora, mas você utiliza a sua biometria, que é uma coisa única, só você tem. Então, fica muito mais difícil. Tem sua íris, tem a sua voz. A voz, tem alguns casos agora, inteligência artificial, tudo, fica mais difícil, né? Então, existem mecanismos que ajudam essa dificuldade, mas na falta deles é melhor você deixar realmente, porque é muita coisa, a gente tem muito ataque, exatamente. Algo inseguro, né? Exatamente. E assim, as invasões são ainda mais perigosas quando se trata de dados sensíveis, né? No caso de uma seguradora, deve haver vários dados, muitos dados valiosos dos segurados. Quais são os riscos de vazamento desses dados de segurados? Como que a FF Seguros trabalhou a adaptação para a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, além da administração e segurança das redes? Não, deve ter, não, é só dado confidencial, né? Só dado valioso. Então, é o que mais tem, né? Então, realmente, o volume de dados sensíveis é muito grande. Então, a gente tem dado de saúde, tem dado financeiro, tem os famosos PIIs, que são os identificadores pessoais, né? Então, e, pô, o vazamento disso aqui é uma mina de ouro para os cybercriminosos e para a instituição que sofre esse vazamento. Poxa, né, eu posso ter sanção aqui legal, nós temos os reguladores que são bastante rígidos, e a gente também pode ter uma perda irreversível aqui de confiança no mercado. Eu não vendo mais seguro, né? Como é que eu vou fazer negócio? Então, os impactos são muito grandes, né? Trazendo também mais um pouquinho de número aqui, só para ilustrar melhor. Em 2024, segundo o PS Safe Lab, 3,2 bilhões de dados foram expostos no Brasil. Então, e aí uma liderança não muito legal, mas o Brasil foi líder de vazamentos na América Latina. Então, é uma coisa que a gente é visado, então o Brasil é alvo. E os setores mais visados aqui, nós estamos nele. Então, financeiro e seguros, né? Estamos nos primeiros ali. Saúde, que como eu comentei ali, talvez, se em algum momento houve algum pudor com saúde, com essa preocupação,
né, acabou há muito tempo, então saúde é bastante visado. Serviços públicos. Serviços públicos têm os dados de todos os cidadãos de um país ou de uma cidade, de um estado, então é muito rico, né? E, e isso custa caro. Então, né, a IBM e a Ambima realizaram um estudo no ano passado, então o custo médio de um vazamento no setor de seguros no Brasil é 6 milhões de reais. Então médio. É muito caro, é muito prejuízo, né? E realmente, o regulador ou uma instituição que ajuda é importante. Então a LGPD, ela veio assim, é bastante né, complicada, é rígida, mas é necessária. Então a Fairfax já tinha uma maturidade, uma governança muito grande, mas a LGPD ela ajudou aqui a esclarecer, a organizar um pouquinho mais as coisas. Então, o mapeamento e a classificação dos dados pessoais tratados, que antes era necessário, tornou-se uma obrigação. Então, e é justo, se eu tenho meu dado salvo ali em qualquer lugar, poxa, o que está salvo meu ali? Onde é que está? Para que está sendo usado? Então, eu preciso saber. Então, a LGPD estabeleceu esse mapeamento, né? E também as políticas de consentimento e transparência. Poxa, preciso que você apague os meus dados, não quero que você tenha os meus dados. Por que você tem os meus dados? Não tenho negócio com você. Então, apesar de ter as políticas já, essa política, então assim, e elas devem estar pública para todos. Então, assim, quero saber, tem o meu dado lá? Tem. Quero consultar? Tem. Está no site? Está. Então, a Fairfax tem a LGPD também que ajudou a reforçar, né? Outra coisa que era importante para a resiliência operacional da instituição, mas a LGPD também ela cobra os programas de segurança com foco em proteção de dados. Então, eu tenho que estabelecer um programa Estou Protegido, eu tenho que ter meios de detecção e, em caso de uma detecção, quais são os meus meios ou o meu meio de resposta a uma situação. Então, os programas de cibersegurança, em geral, eles cresceram, amadureceram muito com essa obrigação da LGPD. E uma outra também aqui muito importante que a LGPD trouxe, que foi o estabelecimento dos comitês de governança de privacidade. Então, era uma coisa que era um pouquinho marginalizada nas instituições, então, com essa obrigatoriedade, ficou uma coisa muito mais clara, melhorou muito. E aí isso também acarretou nos treinamentos periódicos dos colaboradores que a LGPD também exige. Então, foram muitos benefícios, tem ajudado bastante. E a Fairfax, né, passou muito bem por esse processo todo e agora a gente continua nesse processo de melhoria contínua, né? Tá certo. Isso. E falando ainda em empresa, assim, os cuidados que os colaboradores têm que ter, quais são os cuidados fundamentais no recebimento de e-mails, de mensagem, né? A gente ouve alguns termos que a gente não sabe muito. Qual que é a diferença entre spam, phishing, acho que é assim que fala. Phishing, Phishing, de ver pescar. Não. isso, e é exatamente essa a ideia, né? Ele joga uma isca e você vai lá, né, e morde a isca. Mas o spam, o propósito dele é mais publicitário. Então, manda uma propaganda ali, quer divulgar algum produto, então é cunho publicitário. Você não quer, é uma mensagem indesejada, mas ela está ali só fazendo uma propaganda. O phishing, ela é uma mensagem maliciosa, então ela tenta realmente te enganar. Então, clica aqui para trocar sua senha, clica aqui para você receber o arquivo e input seus dados. É nesse sentido. Então, o phishing ele tenta realmente te enganar para roubar as suas informações. O spam é mais propaganda somente, né? As empresas também têm que tomar cuidado de não fazer spam também, né? Muito, exatamente. A empresa séria é bom fazer, mas às vezes faz spam. Não, tem essa também. Pode ser por engano, pode ser intencional, pode ser não intencional, acidental, mas tem que tomar cuidado. Propaganda demais faz mal. E esse é um dos cuidados, inclusive, que a gente precisa ter, né? Então, se eu não estou esperando uma mensagem de uma instituição ou de uma pessoa e recebi, que esquisito, né? O que eu preciso ver também? Garantir que a pessoa que está mandando, pô, o Tchuli que mandou, será que é o Tchuli mesmo que me mandou?
Poxa, o nome do tool aqui, TCHLE, THLUE tá ao contrário. Tá esquisito aqui. O domínio é importante também. O domínio é o que vem depois do arroba. Então, fairfax.com.br. Tem que Pode ler. ser, exatamente. Em vez de Fairfax, tá Fairfax, que eu não consigo repetir no domínio. Até consigo, mas isso é uma outra atividade aqui que os atacantes utilizam. Quase Mas, igual, né? exatamente. E algumas vezes eles conseguem clonar. Então, se clonou, eu preciso ter o cuidado seguinte, que é, recebi um link ali, recebi um anexo. Já não estava esperando. Tem um link, tem um anexo ali que está Já esquisito. fica. Não. Não, nunca, não clica. Você ganhou na loteria. Não, você não ganhou, você nem joga. Então, assim, tem uma. Não clica, nunca clique. E eu tinha comentado ali do boleto da senha, né? Então, senso de urgência. Então, sempre a gente tende a fazer as coisas aqui, né? Às vezes no calor ali do momento. Então, olha, atualize seus dados agora, senão você vai perder a sua conta será bloqueada, seu nome será negativado, um diretor, o nome do seu diretor, alguém se passando pelo diretor, aprove agora essa operação. Então, sempre que tiver um senso de urgência, que geralmente você não tem, então, assim, desconfia. E uma coisa que às vezes as pessoas ficam com vergonha ou ficam acanhadas, tá com dúvida, entre em contato com a área de segurança da informação. Então, assim, as áreas, elas estão lá para isso. Então, assim, não tem... Se for alguma coisa maliciosa, resolvido. Se não for, poxa, a gente, né, sabe, o pessoal tá bem aqui orientado e vida que segue. Muito bem. Pelo menos com a equipe, o pessoal de TI, né? O menino da TI, né? Se não tiver uma área de segurança. Não, exato, o mínimo, exato. Procure alguém com mais conhecimento técnico naquele assunto do que você. Perfeito. Tá. E assim, a gente também viu que a FF Seguros tem diretrizes para a segurança da informação dos colaboradores, né? Quais são essas principais diretrizes? Qual a importância da segurança, da privacidade, da integridade dos dados para a preservação das informações e do negócio da empresa? Bom, a importância, né, eu disse ali atrás, ali, né, que logo no comecinho, que a segurança faz parte da essência, da estratégia da Fairfax, né, e do compromisso com os fornecedores, os clientes, os colaboradores. Então, a segurança da informação, ela nos garante a continuidade de negócio. Então, a gente tem a preservação dos nossos dados, a gente preserva a nossa reputação, a gente protege os nossos clientes, os nossos parceiros, colaboradores, e a gente tornou-se parte da estratégia da sustentabilidade da FF. Então, não dá para fazer algo para estabelecer e desenvolver um novo produto sem a segurança da informação. É uma coisa que agora, né, é intrínseca ali. E as diretrizes, sim, nós temos muitas, né? A gente precisa se embasar em alguma coisa, não é só falar bonito e coisas da cabeça das pessoas e pesquisas, né? Então, a gente tem treinamentos obrigatórios e recorrentes sobre segurança e privacidade. Então, tem uma regularidade grande aí. Nós fazemos algumas formas, a gente tem algumas maneiras aqui de não ficar tão pesado, porque é um assunto pesado, são muitas coisas, né? A gente faz algumas iniciativas aqui para ficar mais leve para o colaborador, contudo, são treinamentos obrigatórios. Exatamente. Então, nós temos as nossas políticas de segurança aqui, são bastante rígidas. Entre elas aqui a gente tem, por exemplo, política de uso aceitável de recursos tecnológicos. Então não é porque você tem um computador da Fairfax e você gasta bastante tempo na Fairfax que você pode usar o seu computador para ficar acessando sites de fofoca, sites de apostas. Então assim, tem que ter um mínimo ali, que também são canais muito grandes de ataque. Então fofoca e aposta, toma muito cuidado, né? Exatamente. Uma outra diretriz que a gente tem aqui de controle de acesso baseado em perfil. Então, a segurança da informação tem um princípio que é o privilégios mínimos. Então, você precisa ter acesso, ter os privilégios para aquilo que é estritamente necessário. Então, se aquilo é necessário para você executar a sua função do dia a dia, para você entregar uma tarefa, você terá aquela permissão. Caso contrário, você não precisa, você não terá aquela permissão. Então, esse controle de acesso é bastante rígido. Então, a gente tem que levar isso muito a sério. E a gente tem uma outra diretriz aqui, que é o monitoramento. Então, a gente precisa realmente ter a visibilidade de tudo que está acontecendo. Então, a gente tem um programa de monitoramento aqui, e se algo ocorrer, a gente consegue
agir em tempo real aqui, num período de tempo mais curto e evitar uma situação grave. Excelente. E eu também ouvi que vocês fazem testes, né, para avaliar a suscetibilidade dos funcionários de cair em golpe. Como que funciona? Forte. Você já faz um teste, justamente joga uma pegadinha pra ver Aqui a gente volta lá no phishing, né? A gente tenta pescar também. Mas né, o que é importante aqui e precisa ter muito. Então, assim, hoje em dia as pessoas já não caem tanto naquilo. Pô, se você ganhou um cruzeiro, poxa, eu nem gosto de cruzeiro, não vi pra nada. Porque eu tô recebendo assim, você ganhou um cartão da loja A, B ou C. Então as pessoas clicavam. Hoje é um pouquinho mais difícil. Então, melhorou, mas a gente ainda vê, melhorou né, o muito. povo caindo numa Exatamente. você fala, putz, você caiu nesse golpe, velho. Isso, e assim, porque os treinamentos melhoraram, as pessoas começaram a cair menos, os cybercriminosos também melhoraram e começaram a elaborar mais os golpes, né? E a gente continua, então a gente tem simulação de phishing constante, a gente tem as campanhas aqui de engenharia social, então a gente faz aqui uma vez por mês, com certeza, algumas outras campanhas pontuais, eh, e aí, mais número aqui que a gente gosta, uma das maiores plataformas de phishing utilizadas no mundo, que se chama KnowBe4, é, ela aponta que 1 em cada 3 funcionários clica em links maliciosos em simulações de phishing na primeira tentativa. Mas se fosse uma situação real, pô, exatamente, então, assim, o risco é muito maior. E aí, voltando lá do roubo de senha, então clicou no phishing, roubou a sua senha, expôs a instituição toda, né, a um ataque. Então, esses programas de conscientização contínua, né, eles são importantes e eles mostram efetivamente, é evidenciado que as empresas têm 60% menos incidentes de segurança da informação quando isso acontece. Então, por isso a gente foca tanto e por isso sim a gente faz tantas simulações. Muito bom. E a inteligência artificial, que está sendo tendência em todos os setores, também ela é vista já como aliada na luta contra as fraudes, né? Como que essa tecnologia tem sido usada na FF? Vocês já estão usando a inteligência artificial? Sim, usamos, gostamos, todos ansiosos, realmente é o que está em alta aí, né? Eu acho que num futuro próximo, realmente, né, tudo vai ter, e tanto para o mal quanto para o bem, né? Então a gente realmente utiliza aqui inteligência artificial e é fundamental. Então as nossas soluções já têm inteligência artificial há algum tempo, né? E que ela nos ajuda? Então, detecção precoce de incidentes. Como assim? Ela é baseada em análise comportamental. Então, se algo que está ali no seu ambiente, no seu ecossistema está acontecendo que não deveria ou que não é comum, a inteligência ela consegue detectar e te avisar. Porque a olho nu, ou os analistas, não importa quantos você tenha, você não consegue detectar isso, não consegue ver, a não ser que trave algum sistema, né, alguma coisa errada aconteça. A inteligência não, ela já vê o comportamento, o seu tráfego de rede ali, seu tráfego tecnológico, que a gente não consegue ver. Então ela vê a nível de máquina, então a gente consegue evitar fraude, consegue evitar incidente. Então é essencial, não tem jeito. Um outro ponto importante é na análise de dados. Então, é muito dado. A gente não consegue analisar o dado. Tem limitação técnica, a gente colocar no Excel não dá, o computador não consegue processar. A inteligência artificial, ela vem, analisa tudo e nos dá. E aí, com esse resultado, né, dessa análise, a gente consegue aqui antecipar. E aí, né, a gente até chama aqui, tem as análises preditivas, né, que ela pega todos os padrões históricos, faz a análise aqui e a gente consegue é, prevenir alguma coisa ali, né? E caso um desses comportamentos anômalos, alguma coisa nesse sentido, ele ocorra e se torne um incidente, a gente tem a resposta automatizada. Então, o tempo de reação é muito curto. Então, a remediação já começa ali. Alguma coisa que a gente consegue ganhar 1, 2, 3 horas, que seria o suficiente para ter um problema muito grande. Muito bom. Chegando ao fim, queria saber se você sabe nos antecipar aí
alguma tendência, algum spoiler do que mais vem pela frente em segurança da informação? Olha, tem muita coisa também, mas trazendo aqui algumas coisas que são assuntos que já não são tão novos, mas eles não haviam sendo implementados pelas instituições. E agora acho que as instituições perceberam a necessidade. Então, a gente fala de segurança e privacidade by design. Então, assim, tem que ser no início. Se eu estou desenvolvendo um produto, se eu estou desenvolvendo um processo novo, na fase de descobrimento, a segurança ela já tem que estar ali. Então, por que eu construo uma coisa já com uma base sólida? Então, chegar lá na frente, eu não preciso alterar. Então, é isso. Já nasce junto. Exatamente. Então, esse é um conceito que já existia, mas que está se fortalecendo mais agora. Então, eu acho que isso é uma tendência que vai continuar, né? Uma outra tendência também, que já é um termo muito conhecido aqui em segurança da informação, é a arquitetura Zero Trust, e como o nome sugere, é zero confiança. Então, se eu não conheço um dispositivo, se eu não conheço uma pessoa, se eu não conheço um sistema, ele não acessa, ele não faz nada no meu ambiente. Então, é muito mais fácil e mais seguro, que esse é o conceito, eu atribuir as permissões, os privilégios aos poucos, de acordo com a necessidade, do que eu entregar tudo e retirar depois. Porque se eu entregar tudo, se for algo malicioso, obviamente, né, não vai ter muito jeito. E também, agora, assim, um outro conceito, falando da parte de inteligência artificial, como é que a gente faz a segurança disso tudo? Porque tá aí, ela consegue analisar muito, então acho que a parte de privacidade e criptografia voltados para inteligência artificial vai ser muito grande e vai se fortalecer muito no futuro bem próximo. E um outro tema também, que daí não é totalmente tecnológico, não é produto, não é solução, que eu acho que é a governança. Então, ao mesmo tempo que a inteligência artificial, as tecnologias, os atores maliciosos, eles vão evoluindo, nós, enquanto instituição, exatamente, a gente precisa também, então, enquanto governança de segurança da informação, governança de tecnologia, governança institucional em si, a gente precisa acompanhar também, a gente precisa evoluir, até porque os reguladores estão evoluindo, são novas regulações, então a inteligência artificial ainda está incerto com os reguladores, então a governança institucional também eu acho que ela precisa se adaptar e evoluir, eu acho que vai ser um assunto, né? E aí, fechando uma coisa que essa também não é nova mesmo, que é a base que eu acho que ainda é e vai continuar sendo por muito tempo o pilar crítico, que é o fator humano, né? Então não adianta nada a gente gastar, investir muito dinheiro em tecnologia, em ferramentas, se a gente não investir nos colaboradores, né? Então a gente precisa continuar aqui investindo nessa cultura e conscientização da utilização dos recursos. Eu acho que é isso que vem por aí. Excelente, muito bom, muito. Dá para ver que você é um entusiasta aí, você deve ter Total. uma formação em tecnologia, né, que eu não perguntei no início, mas Isso. Já são 20 anos atuando na área, na verdade, exatamente, na verdade 22 anos, então já é bastante tempo. agora está em ascensão aí, muito bom. Isso. Foi um agradável, produtivo bate-papo, um prazer aí estar com você. Muito bom ver o mercado de seguros inovando, um mercado tão tradicional e ficando cada vez mais moderno, se reinventando para atender cada vez melhor, tanto os segurados, né, mas também corretores, colaboradores. E Exatamente. foi um prazer estar com você, Tchuli. Prazer Tiver foi meu. alguma Tá mensagem ótimo. final para quem está nos prestigiando, algum ponto que faltou? Vários pontos, né, a gente poderia fazer, mas uma coisa importante, a gente tem que ter em mente que segurança da informação é uma responsabilidade de todos, não é só de uma área. Então, todo mundo tem que fazer a sua parte. Você é responsável também, tá? E também agradeço pelo convite e até a próxima oportunidade. Um abraço. Sim. Muito obrigada também dos nossos ouvintes do Instituto Talkscast. Até o próximo e que tenhamos também em breve mais uma conversa com a FF Seguros, com a Fairfax. Um abraço. Obrigada.